Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do PodSar. Nós estamos diretamente do estande do CREA com fé e mútua na COP30, que é o maior evento sobre sustentabilidade e mudanças climáticas do mundo. E no episódio de hoje, nós estamos aí num sábado de COP30. No episódio de hoje eu tenho aqui comigo a Adriana Falconeri, presidente do CREA Pará, que vai ser minha co-host nesse episódio. E também nós temos a jornalista Isis, que é lá de Parauapebas, lá da minha terra, da minha terrinha. Veio falar aqui um pouquinho do trabalho dela, que ela desenvolve, que é facilitar as informações, facilitar assuntos complexos para o público em geral. Então, Isis, muito obrigado por ter topado, aceitado esse convite. Seja bem-vindo ao nosso canal. E antes de passar a palavra para ela, não deixa de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, comentar. E lá no Instagram, @CREA_PA e @PodSarPodcast. Então, Isis, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre o seu trabalho, E é isso. Eu queria agradecer primeiro o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu conheci a Adriana numa entrevista lá em Parauapebas há algumas semanas, num evento. E é muito bom quando a gente consegue trazer facilidade, simplicidade para pautas que são complexas. E eu descobri que eu gostaria de fazer isso muito cedo, porque a comunicação está na veia. Eu não posso mentir dizendo que, ai meu Deus, eu era uma criança tímida e eu me desconstruí. Não, a comunicação sempre esteve dentro de mim e eu fui aprimorando isso ao longo da vida, à medida que eu percebi que poderia se tornar uma profissão. Eu sou jornalista por formação, sou mestre em Sociologia Política, atualmente sou diretora de jornalismo na TV Correio, que é o SBT lá em Parauapebas, e eu sempre construí o meu objetivo de carreira nessa missão, descomplicar a comunicação para as pessoas. Eu ficava muito indignada, principalmente na época do mestrado, quando eu percebia aquelas discussões sobre sociologia que falavam sobre vulnerabilidade social, ou seja, eu estava falando sobre a Dona Maria, que estava dentro de uma comunidade, passando dificuldades, mas eu fazia essa discussão muito de cima, porque eu estudava autores franceses, italianos, norte-americanos, e essa discussão ficava sempre dentro de uma mesma bolha. E aquilo foi me criando um ranço mesmo, porque eu falei, poxa, eu estou produzindo ciência, mas é uma ciência que vai ficar restrita para essas pessoas. Foi aí que eu comecei a descomplicar essas pautas. Então, eu tinha um hobby, que era ler teses de doutorado, dissertações de mestrado, que normalmente são leituras chatíssimas de fazer, não tem nenhum tipo de, não é nada agradável, e tentava traduzir isso de uma forma mais simples para que as pessoas pudessem entender. E a engenharia, para mim, a área tecnológica, ela é uma área muito controversa à minha linha de atuação. Até porque eu sempre fui de humanas, Eu não sei fazer conta direito, minha gente. Eu não sou da área da engenharia, nem nada do tipo. Mas é uma área que me brilha os olhos, porque é a partir da engenharia que você consegue buscar soluções para todas as áreas. Então, quando você tem a engenharia como fio condutor, você traz para dentro de qualquer organização, para dentro de qualquer contexto social, seja ele público ou privado, uma solução prática, palpável. E aí vem esse olhar atento do engenheiro, que normalmente, diferente do comunicador que está ali mais inteirado com todo mundo, o engenheiro está dentro de um casulinho, porque ele é mais introspectivo, ele é mais tímido, às vezes está ali debruçado nas próprias contas e também não descomplica esse conhecimento. Então, no alto da minha limitação, é claro, informacional sobre a engenharia, eu tento absorver o máximo de conteúdo e fazer com que as pessoas consigam entender isso de forma simples. Entendendo que eu sou uma pessoa que tenho dificuldades com a área de exatas, então eu penso que a Dona Maria, o seu José, independente da idade, independente da classe social, vão aprender junto comigo desse campo. Exatamente. Quando a gente se conheceu, a Isis, no programa, a gente não ensaiou nada, inclusive ela até me emprestou um sapato, que eu estava tão doida assim nas viagens, que eu cheguei de viagem, aí eu tinha ficado um pouquinho doente e fiquei no hotel que eu fico aqui quando eu estou em Belém, que eu sou de Santarém. Aí eu estava lá no hotel e os assessores foram para lá para trabalhar e tinha que fazer umas imagens para a COP, convidar o pessoal. Aí eu digo, pessoal, vem para cá porque eu não estou legal.
Aí, quando eu estava me arrumando para ir embora, para lá, para Parauapebas, uma das meninas perguntou, cadê tua mala? Você fez, presidente? Eu disse, meu Deus, não. Aí elas correram, colocaram qualquer coisa e foi embora. Resumo, eu fui sem sapato. Ah, caramba. Aí, assim, eu sempre ando de salto e tal, para mostrar que a engenheira, ela tem momento de, igual os meninos, né? Tem um momento de campo e tem um momento de ficar plena, de salto e tudo mais. E aí eu chego lá no programa dela de tênis, que foi o tênis que eu fui de viagem. E eu não gosto de andar de tênis porque parece que fica... Ai, perde a graça. Aí ela falou, eu tenho um sapato. Meu pé é 37, dela é 35. 34 mesmo. 34? Ela fez cabelo. Aí ela, vê se serve, eu coloquei, o Tom me ajudou, a gente enfiou. E foi assim que a gente se conheceu. E na hora que a gente estava lá conversando, foi incrível, porque a gente sempre fala de dois pontos que ela falou aqui. A importância da engenharia de dar qualidade de vida às pessoas e a importância da gente se vender, de saber, né, por que a gente serve, por que tem que contratar se a gente não sabe falar. E te parabenizar mais uma vez, Ricardo, me arrepia, olha, a gente se conheceu assim também. E aí o Ricardo, bora pra lá, bota o podcast lá. Além dele vender o peixe dele, vende engenharia e mostra que profissionais como ele, engenheiros mecânicos, que geralmente são mais introspectivos, sabe falar, sabe dialogar, sabe se comunicar e o mais bacana de tudo, que a gente está levando a engenharia de uma forma mais sucinta para as pessoas. Mais leve, mais descomplicada. Isis, você que está aqui nesse evento mundial, veio cobrir, né, um pouquinho desse evento, e tem várias empresas aí de tecnologia, de engenharia, que também às vezes são assuntos complicados de falar, né? A gente percebe, a gente deu uma volta, eu enquanto engenheiro, a gente deu uma volta por aqui e viu várias empresas com várias soluções diferentes, soluções até difíceis de entender. Imagina entender em uma outra língua, né? Então, como está sendo essa cobertura e esse compilado de informação para você passar para o seu telespectador lá da TV Correio, passar de forma simples? Olha, desde que começou a especulação sobre ter a COP aqui, eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria estar aqui. Na teoria, eu vou voltar para casa amanhã, porque o dinheiro acabou, minha gente, estou lisa. Mas eu tenho fé em Deus que até o final do dia eu vou arranjar um jeito para passar mais o restante da semana com esse objetivo. E por que eu estou falando isso? O nome dessa cobertura que a gente está fazendo aqui é Muito Além da COP. E o objetivo era justamente esse, discutir para além do debate climático. Porque o debate climático é o óbvio, é aquilo que vai acontecer de forma protocolar. Essa já está sendo considerada a COP das COPs porque é a única que teve uma participação absoluta da sociedade civil. Pessoas que nunca tinham ouvido falar numa COP estão dialogando, participando, criticando, falando mal, falando bem. Então, a gente tem ali uma rede de conexões que foi criada a partir disso. Quando eu vejo esses estandes montados, primeiro eu sinto muito orgulho, porque a gente foi tão macetado no país ao longo dos últimos meses, descredibilizaram, desacreditaram na nossa capacidade de realizar um evento desse porte, que ver tudo pronto e tudo bonito dá um orgulho enorme, sabe? E aqui eu estendo os meus parabéns a todos aqueles que participaram ativamente, direto ou indiretamente, dessa montagem. E para as empresas, eu vejo que é uma grande vitrine. E se eu, enquanto comunicadora, entendo que eu preciso vender o meu peixe, porque se eu não vender o meu produto, ninguém vai vendê-lo por mim, essa vitrine é o que permite as pessoas conhecerem e permite diálogos como esse que você acabou de ter com os chineses. Olha só, e foi uma situação inusitada. Nós estávamos numa sala onde uma pessoa falava inglês e português, e aí traduzia o que estava sendo falado para o inglês, e a moça que falava inglês e chinês traduzia para a pessoa que não tinha a outra língua. Então, era um baita telefone sem fio, mas a informação foi passada. Isso é comunicação. E no âmbito da tecnologia, da inovação, a gente
precisa gerar essas conexões, porque senão fica cada um dentro da sua bolha. Fica todo mundo ali no seu mundinho, não gera nenhum tipo de mobilização e você não melhora a vida das pessoas. A gente está num estado, e você foi muito feliz na sua fala, mas é uma fala dolorida lá dentro, que nós estamos num estado com péssimos índices de saneamento básico. E isso é real. E o que a gente precisa fazer? É criar um discurso enraivecido na rede social falando que isso é culpa de X ou Y? Não. Como é que a gente busca a solução? A solução existe. E eu acredito que ela está baseada na engenharia. E para mim não existe outro caminho possível que não essa conexão que está acontecendo aqui dentro hoje. São pessoas do mundo inteiro organizadas com seus interesses, e aqui vale um ponto importante, a gente tem muita mania de dizer que toda relação que tem um interesse envolvido é uma relação maldosa. Toda relação é uma relação de interesse. Você casa com o seu marido, com a sua esposa, você se relaciona com alguém, você tem um interesse mútuo naquela pessoa. Algo te fez chamar a atenção. Ele tá mitizado, né? Quando eu falo, fulano é interesseiro. Todos nós somos. Todos. Eu tinha interesse de vender os nossos engenheiros e a engenharia, para que as pessoas entendam que temos um profissional exímio, topzera aqui, e ele tinha interesse de vender o peixe dele. Tu entende que a gente consegue uma grande sinergia, né? Sim. Eu estava até falando ali agora há pouco, antes de iniciar, a próxima convidada que a gente vai receber é a Joana Zandonadi. Ela foi minha professora de universidade. Uau. Me deu. E eu saí tem 5 anos da universidade, ela já tinha, antes de eu me formar, 2 anos, né? Eu tive uma disciplina com ela no meu 3º ano, que foi PO, Pesquisa Operacional, que ela também é engenheira mecânica. E ela é engenheira de produção e engenheira de segurança do trabalho, né? E aí eu falando com ela, ela falou, mas com quem que eu vou passar? Não, vai ser comigo. Ela falou, nossa, você era tão calado numa época de universidade. Então, parabéns mais uma vez para você. Era tão calado. Porque, gato, você está fazendo um trabalho incrível. Muito obrigado. Mais uma vez, porque como tá tão corrido, tu vê que eu nem tô com o celular. Então, assim, nem dá as tempo. Pessoas mandam mensagem, eu nem sei. Nem então, dá tempo. É muito bom. Eu tenho essa meta de vida que eu aprendi lá na minha casa. Reprimir em sigiloso, em off ali, eu e você, e elogiar em público. Então, todo mundo precisa conhecer esse rapaz que a gente se encontrou, bora e viemos, entendeu? Isso é engenharia. É uma solução imediata e certeira. Show de bola, muito obrigado. E assim, a gente tá fazendo aqui, é tudo muito corrido mesmo, um podcast atrás do outro, já tem 8. Então, queria falar um pouquinho da nossa região lá, sul do Pará, sul e sudeste do Pará, né, em Parauapebas. Como que é o nosso público geral, como que é a tua relação com o público geral, se é um público fácil de lidar, se é um pouco mais difícil, tem que mastigar muito bem ou até um nível um pouco mais técnico as pessoas costumam entender. Nós estamos numa região que abriga a maior mina de minério de ferro a céu aberto do planeta Terra. Isso não é pouca coisa. Isso faz com que a dinâmica da cidade seja uma dinâmica diferente de qualquer outro município do Brasil. E ali a gente está falando das cidades ao redor também, né? Parauapebas, Canaã dos Carajás, até a própria Marabá também, que contempla algumas ações da mineradora. Então, muita gente vai para lá para trabalhar. Então, a gente tem uma concentração muito grande de pessoas da área da tecnologia, da área da indústria, da área da mineração. Isso faz com que todo mundo respire um pouco esse universo, mesmo que não faça parte diretamente dele. A gente precisa entender sobre o assunto. Então, nesse sentido, eu percebo que as pessoas elas têm uma curiosidade. Mas ainda há uma desinformação muito grande, porque pessoas muito maldosas utilizam de uma oratória ferramental para tentar plantar sementinhas na cabeça das pessoas acerca do que uma determinada empresa faz, do que uma organização deixa de fazer, do que uma pessoa tem interesse, e vira tudo um contexto muito político. E eu acho que não precisa disso.
Eu realmente sonho com um momento ali da região de Carajás, onde a gente consiga sentar aqui frente a frente com pessoas que pensam diferente, pessoas que têm ideias distintas de mundo, mas conseguem se conectar com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Porque, ao contrário do que muita gente acha, não é todo mundo lá que é gerente e diretor que ganha acima de 20, 30 mil reais. A gente tem uma maioria da população que é uma população que vive com um salário mínimo, numa cidade que tem um dos maiores custos de vida do estado. A gente não encontra um aluguel lá de um quarto, de 2 quartos lá por menos de 2.500 a 3.000 reais. Fica insustentável para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, esse para mim é o objetivo, sabe? Descomplicar, seja um conteúdo da área da mineração, da área da engenharia ou até da própria comunicação, dar voz para essas pessoas e dar argumentos e munições, eu não gosto muito dessa palavra, mas não encontrei outra melhor agora, munições para que essa pessoa consiga, de fato, mudar a vida dela. Se ela tem informação, se ela tem conhecimento, ela vai conseguir fazer um currículo melhor, ela vai conseguir criar uma conexão diferente, ela vai chegar e falar, olha, eu tô aqui, tá, tô disponível no mercado. E de alguma forma isso vai gerar a conexão que muda a vida dela. Show de bola. E assim, eu posso falar com propriedade, eu sou nascido ali naquela cidade e, como você falou, muita gente, assim, profissionais da alta classe, dos altos cargos, eles são a pequena, extensa maioria, minoria, né? Muito poucos. E eu trabalhei lá em Carajás. Modéstia à parte, conheço bastante do processo, mas a grande maioria tem muita dificuldade. E a gente recebeu há poucos dias atrás o prefeito Aurélio aqui, né? Tivemos uma conversa bem puxada com relação à área da mineração. Então, se você quer assistir, prefeito Aurélio aqui no PodSar, junto com o CREA, vai lá no YouTube, procura e assiste, que você vai entender um pouco mais do que a Isis está falando. Eu compartilho bastante da sua opinião, porque a gente, enquanto maior conselho de classe, nós somos muitos em quantitativo, mas zero representatividade. Então, a nossa ideia é sair da omissão e começar a ir para o banquinho das ações, fazer esse movimento de ação mesmo. E eu não tenho intenção nenhuma também de achar, o Ricardo fez isso, o Jael fez isso, o Tom fez isso, você fez isso. Apontar o defeito. A engenharia, ela primeiro traz a solução para depois ela ver o processo onde está a falha, né? Então, assim, realmente a pauta política, ela deve ser vista, mas a política, que é a reunião da poli, da maioria, tá entendendo? E não politicagem. Porque, assim, a coragem não é vir para um local de comunicação e falar não sei o que, tu é bandido, Beltrano é bandido, não sei o que não vai dar em nada. Né? Então, assim, com técnica, e acredito muito que a engenharia ela vai trazer as soluções para depois a gente definir ali, ainda mais vocês que são engenheiros mecânicos que precisam entender como ninguém o processo. Começou no canto, tem vários processos, deu bronca naquela pecinha ali. Aí você vai lá e ajeita aquele processo, entendeu? Então, o CREA do Pará, ele tem visto isso. Por isso que eu acho que a gente se identificou bastante. Em trazer a solução e mostrar que nós somos a solução para a melhoria da população. E eu rezo todos os dias para que a gente tenha as pessoas que a gente votou, elas tragam de fato a política, porque o termo está muito deturpado. Os nossos representantes, boa parte, é só politicagem. Aí às vezes a pessoa mais doida que fala, bandido. Teve um cara ontem que tava com igual o Capitão Caverna, sim, com porrete. Não sei o que, cacetada, não sei quem. Aí eu fiquei assim, eu achei ele igual o Capitão Caverna, mas tu entende que acaba essa pessoa sendo o representante. Então, assim, o que é o cacete aonde?
a engenharia vai trazer essa solução. É afinar o discurso e, de fato, às vezes os nossos representantes, eles trazem só essa reclamação, mas às vezes não apresentam soluções, né? Diplomacia deveria ser habilidade básica para qualquer pessoa que trabalha com política. E o nome parlamento é de parla. Você precisa conversar muito e não ficar batendo nos outros. Enfim, a gente está aqui, te agradeço novamente, parabenizo novamente. Quero registrar, ouvir Israel, faz até esse corte. Você, Israel, que está aí por trás de tudo. A tua energia é muito bacana. Fiquei fã desde o início. E vai fazer engenharia, bonito. Vai fazer engenharia, eu convido todos. Para finalizar, Adriana, aproveitar, você já falou, mas eu ouvi de todo mundo que passou por aqui o que tá achando da COP, mas eu não ouvi de você e ninguém que tá ali ouviu de você também. Ainda há pouco, eu não sei se vocês viram eu chorando, eu acho que esse choro estava guardado, tinha uns 2 anos. O norte do país, e eu peno isso diariamente, quando eu vou arrumada como eu estou aqui, de salto, sei falar alguma coisa, consigo dialogar com as pessoas, tenho simpatia, porque a gente, através da alegria ali, da sinergia, tu acaba sendo uma pessoa mais agradável e você acaba chegando mais para frente. E eu estava amargurada, porque nós temos 27 presidentes CREA, um em cada estado, e apenas 4, contando comigo, que estão no maior evento climático do mundo. Né? E assim, alguns não entendem a importância que a engenharia está aqui, meu amigo. E ela está bem presente. Fala em clima, Rio Grande do Sul, a presidente Nancy. Obrigada, Nancy. Presidente Jorge foi um entusiasta desde sempre do Espírito Santo. E a presidente Alzira, que é do Amazonas, e eu do Pará. Então, como eu sou uma pessoa extremamente positiva, eu ainda estou acreditando que eles vêm. Mas, ao mesmo tempo, tá diminuindo, já tem 50% de diminuição, porque já tem 50% do evento, né, que saiu. E o vice-presidente do Confea, né? Mas é que eu estava falando de presidentes. Então, para aprovar, Ricardo, esse evento, da gente ter aqui um espaço de 100 metros quadrados, não bastava ter só dinheiro. Você tinha que ser aprovado pela organização. E a própria organização não entendia que a engenharia fazia parte. Então foi muito suado, dolorido, e entender que os próprios presidentes de CREA, quando falam em clima, eles não entendem que a bendita engenharia é diretamente relacionada, isso dói no peito. Porque se os líderes da engenharia de cada estado pensam assim, o restante da sociedade, meu amigo, que não é engenheiro, sabe? Dói. Então, assim, mas essa foi a lamentação e o desabafo. E eu tô achando incrível, sou extremamente positiva, tô achando incrível. Desde quando vocês vieram para cá, a galera que está vindo, os inspetores, os profissionais de outros estados que estão vindo aqui. Aí conhecemos o cara, Ricardo, da Federação Europeia de Geologia, o cara da Federação Norte-Americana de Engenharia. Estava aqui no nosso stand e eles ficaram representados porque a engenharia está aqui. Né? Então eu estou muito, muito feliz e eu acredito que até o final nós, no segundo dia, já éramos já estava entre os 4 maiores públicos de todas as COPs. Certamente a gente vai sair desse evento como a maior e melhor COP do mundo. E a engenharia que fez tudo isso. Isis, se você quiser contar com a gente lá em Parauapebas para desmistificar assuntos sobre engenharia, sobre mineração, conte conosco. O PodSat é de Parauapebas, tem estúdio lá, está lá. Então, pode deixar para, igual eu falei, eu entendo um pouquinho sobre o processo de mineração, além da engenharia, e a gente pode fazer essa ponte aqui com o CREA, com a inspetoria de Parauapebas, com as outras. Então, conte conosco e, é claro, fala para a galera que está assistindo o que você está achando dessa COP. Você já falou um pouquinho, né, sobre
a realidade, você vai levar, mas falar um pouquinho sobre o que você está vivendo aqui. Primeiro, o convite está aceito. Eu amo conexões genuínas, aquelas que realmente geram uma transformação positiva, e vai ser um prazer criar essa collab que de alguma forma pode desmistificar assuntos que são mais complexos, e para mim também vai ser um aprendizado, porque não sendo uma especialista na área, toda vez que eu preciso fazer esse processo de tradução, eu também preciso entender primeiro, então vai ser ótimo gerar essa conexão. Eu tô amando a COP é nossa, a COP é da floresta. Hoje pela manhã eu respondi a uma caixinha não, na verdade um comentário que uma pessoa deixou num dos vídeos que eu tenho postado falando sobre esse contexto da COP, falando o seguinte: vocês têm que parar de passar vergonha, porque a COP não é sobre a Amazônia, a COP é sobre o clima. Eu falo, gente, a limitação cognitiva ela é tão grande que a pessoa não consegue criar um raciocínio lógico. É básico, assim, eu tô falando de um negócio que é embrionário, sabe? Mas as pessoas, elas querem única e exclusivamente descredibilizar. Uma mulher, há uns dias atrás, falou assim, porque ela não é a COP 30, é a FLOP 30, porque só tem 30 países aí. Eu falei, gente, em qual grupo de WhatsApp essa pessoa está pegando uma informação? Porque até o dia de ontem nós já tínhamos 191 países confirmados e aqui presentes. Não é por 191. A gente não está falando de um número pequenininho, a gente não está falando de um negocinho, a gente está falando de um evento global. As pessoas estão aqui passando calor para entender o que é justiça climática. São pessoas que estão sentindo na pele o que é a desigualdade social que espanta, mas que ela é real. Mas isso não desmerece o nosso Estado, isso não descredibiliza a nossa capacidade de receber um evento como esse. Na verdade, propõe duas coisas. A primeira nós somos sensacionais em tudo que fazemos, e essa autoestima precisa ser reposta, porque passamos muitos anos nos escondendo, calados. Então agora a gente pode colocar essa voz que estava entalada na garganta para fora. E o segundo ponto falar sobre os nossos problemas de maneira inteligente, para que a gente busque uma solução. E não para que a gente simplesmente saia aí cuspindo para os culpados, dizendo, mas a culpa é sua. No fim das contas, isso não vai resolver problema algum. Então, para você que está aí do outro lado, não pôde estar presente, não vai estar aqui na nossa capital do Brasil, pelo menos até o dia 21. E capital do mundo do clima. Capital do mundo do clima. Para que você entenda que o norte nunca foi com M. Que o norte existe e nós precisamos resistir para que essa Amazônia que pulsa seja, de fato, o respiro que o mundo precisa. E só abrir um parêntese aqui na tua fala, antes de vir, eu também tinha esse pensamento, não tem líderes, não tem. Mas depois que eu vim, eu entendi que a gente tem os líderes das nações, mas quem fornece as informações, quem às vezes decide é quem está por trás, quem está no bastidor. A gente teve aqui o Renan, que ele é engenheiro aeroespacial e ele é lá de Parauapebas, nascido lá em Carajás, no núcleo de Carajás. Ele tem um projeto incrível. Isso, exato. É um do cabelo grande. Isso, exato, ele mesmo. Ele esteve aqui com a gente, conversou, o episódio vai sair agora na próxima semana, e ele faz parte da comissão brasileira. Então, por mais que o presidente do determinado país não esteja, a comissão está aqui. E às vezes é a comissão quem decide, quem vota o que é feito ou o que não é feito. Eu estava até brincando com o Israel há 2 dias atrás. Ele gravou um vídeo de bastidores, eu até brinquei no vídeo. Eu falei, gente, não venham porque não cabe mais ninguém aqui. Tá tudo lotado. Então, não é FLOP 30, é a COP 30 de verdade. Nós temos todos os países de fato aqui, ou quase todos, né? Você falou 191 comissões. Então o mundo ele tá aqui, só não tá chegando para você a informação. Então assiste o PodSar e aqui no YouTube do CREA e do PodSar você vai ter essa informação. E o mais importante de tudo isso é a desinformação e você repassar informações que você sabe ou não sabe se é real, é crime. Fake news é crime. Então respeitem as caras e vão atrás da informação, principalmente os nossos profissionais, porque formar engenharia não é simples. Então bora usar a inteligência e um pingo de bom senso e vá para as matérias oficiais e fale a verdade para todo mundo, que o Pará existe,
a engenharia paraense, 85% foi culpa dela, ou melhor, foi por ela que tudo isso aconteceu. Por favor, deixe suas redes sociais pro pessoal, o horário dos teus programas na TV, que a galera com certeza vai querer assistir. @Isis Drummond no Instagram. Lá em Parauapebas eu apresento Fala Cidade, um jornal que acontece de segunda a sexta-feira, de 11 da manhã até as 1h da tarde. Aos sábados, por temporadas, a gente tem o Café com o Drummond, que inclusive tem episódio hoje saindo. Tá rolando agora o episódio, viu? Lá no canal do YouTube Café com o Drummond. Hoje a gente tá exibindo o episódio com a Laís Santos, que é uma jornalista amazônica sensacional, e com participação especial também do Maurício Façanha, que é o proprietário do Vero Açaí, que deu um show de explicação sobre essa culinária regional. Me acompanhe, eu tenho certeza que agora, com essas conexões que a gente criou aqui, vai ser ainda mais possível desmistificar a engenharia da maneira correta. Obrigada pelo espaço, eu adorei estar aqui. Adriana, por favor, deixa as suas também. Muito obrigada, sou atual presidente do CREA do Pará. Sigam o CREA do Pará, é importante, tem muita informação legal. E o meu @ é Adriana Falconeri Enge. A gente quer muito que a engenharia paraense, ela de fato esteja para o mundo. E que as pessoas parem de pensar que a gente anda em cima de jacaré e que a nossa mobilidade é de cipó em cipó. Chega, a engenharia paraense, ela não é só fodástica aqui no Pará, mas no Brasil e no mundo. Tem muitos profissionais de relevância no mundo que nós, aqui no Pará, não conhecemos. Então, venha vender seu peixe. Nosso espaço está aqui, junto com essa parceria incrível e inédita, e é um marco histórico. Eu vivo me arrepiando, porque é surreal o que a gente está conseguindo construir, que é essa sinergia da gente entender que eu preciso de você, você precisa dele, eu preciso dele, ele precisa de mim. Entende? A partir do momento que as pessoas entenderem que a gente veio nesse bendito mundo para servir, cara, vai acabar com toda a frescurada e mimizice. Quando eu falo em mimimi, a gente até falou sobre isso. Às vezes, ai, Adriana, coitadinha, você saiu do atendimento, como era? Eu não sou mimimi, eu sou foda. A gente tem muita coragem, entendeu? De estar aqui. E as pessoas precisam respeitar nossas caras. Então, a engenharia paraense é topzera. E a gente vai mostrar, estamos mostrando, né, Ricardo, para o mundo o quanto a engenharia paraense é topzera. Tem episódio. Viva a engenharia! E tem episódio todo dia saindo lá, viu? Ontem teve um episódio 8 horas com engenheiros paraenses, engenheiros lá da minha universidade. Do YouTube? Vamos pegar aqui. Tá. Postar. Tivemos um episódio com o Renan Torinho, a Brissa Parentoni e o Michael Will, que são top. engenheiros lá da Unifespa, formados lá onde eu me formei, e eu tenho muito orgulho daquele lugar. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e siga essas duas mulheres maravilhosas aqui. Valeu, pessoal, até mais! Tchau! Bora fazer uma foto. Gente, top, que né? maravilhoso. E tá tendo todo dia.